Não, eu não tô aqui para falar para você que você deve obrigatoriamente ler uma lâmina na objetiva de 100 vezes, ou muito menos na objetiva de 40 vezes. Meu nome é Thaís e o assunto de hoje é como identificar as células hematológicas de forma mais simples em 4 passos. Eu sou criadora do blog Hematologia na Bancada e eu trago conteúdos para você realmente utilizar na bancada laboratorial, no seu dia a dia de análise clínica hematológica. E antes de eu começar a falar quais são as 4 dicas que eu utilizo para fazer identificação celular, se esse assunto faz sentido para você, se você gosta desse tipo de assunto aqui no canal, se inscreve e curte aqui o vídeo, que essa é a forma de eu saber que esse conteúdo faz sentido para você. E assim eu consigo criar muito mais conteúdos para ajudar vocês em hematologia para análise clínica. E eu já vou compartilhar aqui com vocês a minha primeira dica, que não é a cromatina nuclear, tá? Eu utilizo a granulação celular. E o porquê que eu utilizo essa granulação celular? Bom, existem algumas células que têm a granulação muito forte, né, muito abundante, e aí a gente não consegue observar a cromatina nuclear. Então eu utilizo primeiramente um parâmetro de granulação. Para quem não sabe, a granulação ela também tem alguns parâmetros de primário e também ela tem a sua coloração diferenciada de acordo com a maturidade celular. Então também é um grande parâmetro para você conseguir utilizar na identificação celular. Então para mim, eu utilizo há muitos anos a granulação como um grande parâmetro para mim não ter dúvidas no momento da identificação, tá? E um grande exemplo aqui é o promielócito, né? A gente sabe que o promielócito ele pode ter uma granulação muito forte e ele vai indicar que é uma granulação primária, justamente porque é uma célula imatura, mas nem sempre a gente vai conseguir observar a sua cromatina nuclear. A segunda dica é o núcleo, e sim, a sua cromatina e a sua forma. Quando eu falo de núcleo, eu falo não só da cromatina, mas também da forma nuclear, porque as células elas têm o seu formato de núcleo diferenciado de acordo com a sua maturidade celular. Isso também é muito importante para a gente entender, para a gente ter um contexto aí de promielócito ou mielócito, de metamielócito e bastonete. É por isso que surgem as maiores dúvidas simplesmente pelo formato do seu núcleo. E é justamente por isso que eu também utilizo a granulação como um grande parâmetro. Existe sempre uma grande confusão entre as células, né? E as mais comuns são sempre entre bastonete, metamielócito, ou às vezes é até um monócito que tem o seu formato de núcleo bastonado, porém ele não tem granulação e também tem o seu citoplasma diferenciado, né? E aí eu já conto para vocês que essa é a minha terceira dica, o citoplasma, né? A gente sabe que o citoplasma ele pode ser abundante, ele pode ser escasso, ele pode ter uma coloração um pouco mais basofílica ou mais acinzentada, e ele também tem uma forma diferente. E aí, como eu acabei de falar para vocês, as confusões aí celulares acontecem justamente por não juntar todas essas 3 dicas aí juntas, como granulação, núcleo, cromatina, a forma de núcleo, também o seu citoplasma. Quando a gente fala entre monócito que tem a sua forma de núcleo bastonada e um bastonete de verdade, a gente está falando que o monócito ele tem o seu formato de núcleo bastonado, porém ele é uma célula pleomórfica, ele pode ter vários formatos de núcleo, o seu citoplasma é diferente e ele também não tem granulação. E aí já encerra aí a sua dúvida quanto ao monócito e bastonete. E antes de eu falar para vocês aqui qual é a minha 4ª dica, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês das células para eu evidenciar por que eu utilizo a granulação celular como um parâmetro e eu acho ótimo esse tipo de parâmetro, tá? Que eu coloco para mim mesma, certo? É claro que dependendo da coloração que você utiliza aí no seu laboratório, pode ser que as imagens fiquem diferentes, pode ser que a sua lâmina tenha uma coloração diferente, mas é sempre bom frisar que existem diversas realidades, tá, de laboratórios por aí. Eu sou de São Paulo. São Paulo, acredito que muita gente saiba, a diferença de classe social é muito grande, muito evidenciada, e isso também é muito mais evidenciado nas empresas, tá? Tem empresas de grande porte, médio porte, pequeno porte e os baixíssimo porte. Então, a qualidade, tá, dos materiais que você vai utilizar também vai depender muito de região que você trabalha, vai depender do laboratório, tá?
Quando a gente é biomédico, nós somos só mais um funcionário, né? Nós somos funcionários, a gente não pode escolher, eu não vou ler se só tiver um panótico. Eu só sei ler na objetiva de 100 vezes. Eu não vou ler na objetiva de 40 vezes. Infelizmente ou felizmente, existem várias realidades por aí e a gente precisa se adaptar à nossa realidade, né? Até mesmo porque existe uma grande diferença entre laboratórios de urgência, laboratórios de rotina. Existem vários tipos de laboratório e eu trago aqui conteúdos para você poder adaptar para a realidade que você tem aí, tá? Eu já trabalhei em realidades com qualidades muito baixas e em realidades de qualidades muito altas, certo? Então vamos aqui para o assunto. Quando eu estou falando aqui sobre granulação, eu quero mostrar para vocês que a célula ela não tem um único formato. Não é aquele formato que você decorou, aquele formato do Atlas. O formato do Atlas, muitas vezes, você só vai ver no Atlas mesmo, tá? É difícil, é muito chato, né, falar isso, mas às vezes é mais ou menos assim. O que acontece? As células elas estão naquela corrida para chegar na sua maturidade celular, então elas estão em constante transição. Então nem sempre você vai ver um promielócito da forma que você viu no livro que você estudou. O promielócito aqui, nas imagens, todos eles são promielócitos, com exceção dessa imagem aqui, que tem os dois. E aqui é uma imagem que dá para a gente ver claramente o porquê que eu utilizo a granulação. A gente vê que esse aqui é um mielócito, que tem o seu núcleo excêntrico, tem pouca granulação, os pontinhos de granulação são pequenos, enquanto esse aqui, que é um promielócito, ele também tem o seu núcleo excêntrico e ele tem a sua granulação já mais forte, um pouco mais primária, de coloração acastanhada. Então, aqui eu evidencio a granulação e eu posso claramente fazer a minha contagem como um promielócito e um mielócito sem restar dúvidas para mim. Um outro exemplo eu trago para vocês aqui é o próprio mielócito, tá? A gente sabe que o mielócito ele vem logo depois do promielócito, então ele tem algumas características um pouco mais imaturas, mas a gente observa que ele está indo lá para sua formação de metamielócito. Como esse aqui, no nosso primeiro exemplo, ele está quase fazendo aquela invaginação aqui para se transformar no metamielócito. Mas ele ainda tem um pouco de granulação aqui, que eu posso dizer que é um pouco de granulação primária, porém ele não tem a coloração acastanhada, mas ele tem os seus grânulos maiores, né? Dá pra gente observar que ele tem grânulo grande, grânulo pequenininho, mas eles são azurófilos, eles são ou de coloração violeta, que também evidencia que é um mielócito, tá? E isso também serve para os nossos outros exemplos aqui. Os outros exemplos, eles também têm uma granulação de coloração mais azurófila, mais violeta, que evidencia que a célula já é um pouquinho mais madura, que ela não é tão imatura como se fosse um promielócito. É claro que no momento da leitura de lâmina a gente precisa treinar para a gente ter esse raciocínio aqui, para a gente começar a observar a granulação, para a gente observar núcleo, cromatina e formato, para a gente observar citoplasma, coloração, formato de citoplasma também, e aí a gente consegue fazer isso de forma automática, tá? Gente, não se preocupem. Em um momento, esses dados vão ficar automáticos aí na mente de vocês, e aí começa a ficar cada vez mais claro, tá? E agora, a nossa quarta dica, que é a última, mas não menos importante. Qual é o tamanho da sua célula em relação às hemácias? Eu sei que essa é uma sacada que muita gente não utiliza ou muitas vezes não pensa, né, em utilizar no momento lá que tá lendo a lâmina, fica às vezes um pouquinho mais nervoso, mas o que acontece é, as células elas têm um tamanho padrão, sim, tá? Pode ocorrer algumas diferenciações, claro que pode, tá? Não existe 100% de que o formato da célula vai ser sempre daquele jeito, como eu acabei de falar para vocês. Não tem como decorar a célula, porque o formato do Atlas, às vezes, você só vai ver no próprio Atlas, mas a gente consegue ter mais uma referência aqui para a gente não ter dúvidas no momento da liberação. Qual é o tamanho da sua célula em relação às hemácias, tá? Então, quando a gente começa a ter essa percepção, também nos ajuda muito. A gente já vê aqui que o neutrófilo, ele é bem maior que o próprio linfócito, em relação às hemácias que estão em volta dele. E também é por isso que eu não falo para vocês que vocês têm que ler numa objetiva de 100 vezes ou numa objetiva de 40 vezes. Não só pela realidade de cada laboratório, né? Para a realidade de cada funcionário, de cada analista laboratorial, de cada biomédico, mas também porque se eu coloco uma objetiva de 100 vezes, eu não tenho essa percepção aqui. Então, para mim, se torna ruim fazer uma leitura mais clara, tá? Mas essa foi a forma como eu me adaptei para fazer leitura de lâminas. Eu prefiro fazer a leitura de lâminas numa objetiva de 40 vezes ou de 50 vezes. E eu só coloco na objetiva de 100 vezes se eu achar necessidade de observar
algum detalhe ou outro, e simplesmente quando tem lâminas com blastos ou com células displásicas, tá bom? Resumindo aqui as nossas 4 dicas para você identificar as células de uma forma mais simples, com um raciocínio mais rápido no momento da leitura de lâminas, a primeira dica foi a granulação, que eu utilizo a granulação porque quando ela tem o seu formato mais primário, né, ela tem a sua coloração mais acastanhada, ela tem a sua granulação que tem os grânulos maiores. A segunda dica foi o núcleo, para observar o núcleo, não só a cromatina, mas também a forma do núcleo, né? Porque a cada maturidade celular, a célula ela tem um formato diferenciado aí do seu núcleo. A terceira dica é o seu citoplasma. Se ele é abundante, se ele é escasso, qual é a coloração dele? Ele é azurófilo, ele é um pouquinho mais acinzentado, ele é um pouquinho mais opaco. Como é esse tipo de citoplasma? E a nossa quarta dica, que não é a menos importante, claro, é qual é o tamanho da célula em relação às hemácias. A gente pode usar essas 4 dicas no momento da leitura de lâmina para fazer uma leitura de lâmina mais segura e mais assertiva. Se você gostou desse assunto, não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Um beijo e até a próxima!